finalmente de volta para terminarmos nossa leitura de Dom Casmurro. Desde já quero pedir perdão a vocês por esse afastamento que eu disse que não ia acontecer mais, né? Mas a rotina, gente, a gente planeja de um jeito e acaba que nem sempre a gente consegue fazer como planejado, né? Ainda mais nessa proposta de lermos todos os dias. Como diz um professor meu, nem todo plano resiste ao campo de batalha. Quando a gente coloca em prática, que a gente vê tudo que vem pelo caminho, né? Mas não abandonaremos nossa leitura. Espero que vocês não tenham me abandonado, tenham aproveitado esse tempo para colocar a leitura em dia. Bom, estamos no capítulo 53. Bentinho está a caminho do seminário, né? Inclusive, o título desse capítulo é justamente A Caminho. No último capítulo, o Pádua, né, o pai de Capitu, tinha ido se despedir, todo emocionado, pediu uma lembrança, alguma coisa dele, lhe deu um cachinho de seus cabelos, né, que ele queria que chegasse até Capitu, e pelo jeito chegou. E agora temos esse capítulo aqui, cujo nome é A Caminho. Vamos continuar nessa leitura. Fui para o seminário. Poupe-me. De novo, gente. Fui para o seminário. Poupa-me as outras despedidas. Minha mãe apertava meu peito. Prima Justina suspirava. Talvez chorasse mal ou nada. Há pessoas a quem as lágrimas não acodem logo nem nunca. Disse que padecem mais que as outras. Prima Justina disfarçava naturalmente os seus padecimentos íntimos, emendando os descuidos de minha mãe, fazendo-me recomendações, dando ordens. Tio Cosme, quando eu lhe beijei a mão em despedida, disse-me rindo: Anda lá, rapaz, volta-me papa. José Dias, composto e grave, não dizia nada a princípio. Tínhamos falado na véspera, no quarto dele, onde fui ver se era ainda possível evitar o seminário. Já não era, mas deu-me esperanças e principalmente animou-me muito. Antes de um ano estaríamos a bordo. Como eu achasse muito breve, explicou-se. Dizem que não é bom tempo de atravessar o Atlântico. Vou indagar. Se não for, iremos em março ou abril. Posso estudar medicina aqui mesmo. José Dias correu os dedos pelos suspensórios com um gesto de impaciência, apertou os beiços, até que formalmente rejeitou o alvitre. Não duvidaria aprovar a ideia, disse ele, se na escola de medicina não ensinassem exclusivamente a podridão alopata. A alopatia é o erro dos séculos e vai morrer. É o assassinato, é a mentira, é a ilusão. Se lhe disserem que pode aprender na escola de medicina, aquela parte da ciência comum a todos os sistemas, é verdade. A alopatia é erro na terapêutica. Fisiologia, anatomia, patologia não são alopáticas nem homeopáticas, mas é melhor aprender logo tudo de uma vez, por livros e por língua de homens cultores da verdade. Assim falaram na véspera no quarto. Agora não dizia nada, ou proferia algum aforismo sobre a religião e a família. Lembro-me deste: dividi-lo com Deus é ainda possuí-lo. Quando minha mãe me deu o último beijo, quadro amantíssimo, suspirou ele. Era manhã de um lindo dia. Os moleques cochichavam, as escravas tomavam a bênção. Bênção, nhô Bentinho, não se esqueça de sua Joana. Sua Miquelina fica rezando por você. Na rua, José Dias insistiu nas esperanças. Aguente um ano, até lá tudo estará arranjado. Bom, José Dias tinha esperança, né? Surgiu, né, lá atrás, não sei em qual capítulo, quando eles conversaram, a esperança de ir com o Bentinho para a Europa para ele estudar medicina, ou direito, ou alguma outra coisa, né? Ele apostou aqui em medicina. E aí ele finalmente se interessou pela não ida de Bentinho para o seminário, mas não conseguiu sucesso inicialmente para evitar que Bentinho fosse para o seminário. Muito interessado em ajudar Bentinho, né? Na verdade ele sonha com a volta para a Europa. E aí vê ali a sua esperança, né? E, enfim, pediu para Bentinho aguentar um ano e dentro de um ano, né, em um ano, ele conseguiria tirar Bentinho de lá do seminário. Bom, próximo capítulo, 54, Panegírico de Santa Mônica. Gente, eu não conheço essa palavra também, tá? Lembrando, gente, lembrando aqui, por que essa leitura? Um exercício enorme, né, bem prático de interpretação de texto, com uma obra
como essa, né? Dom Casmurro. E leitura ativa. O que é leitura ativa? É você encontrar palavras que você não conhece, ir lá no dicionário, descobrir o que significa essa palavra, né? Encontrar citações e pesquisar de que ele está falando, buscar entender aquilo que você ler, né? Faça a sua leitura normalmente, mas vá marcando. Não é para procurar na hora, né? Senão até atrapalha o entendimento total do que está sendo dito ali. Mas anotem, marquem, sublinhem, circulem, façam anotações e depois procurem, tá? Para enriquecer o vocabulário mesmo, né? Enfim, não me interessa saber que palavra é essa. Enriquecer o vocabulário é isso, é ler e buscar a compreensão de tudo aquilo que você encontrou pelo caminho e que você não conhece. Essa é a leitura ativa e é muito importante para você se acostumar a ler, né, a interpretar textos corretamente, te ajuda também a escrever, né? Então é bem importante. Vamos lá. No seminário. Não vou contar o seminário. Nem me bastaria isso um capítulo. Não, senhor meu amigo. Algum dia, sim, é possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes de todo o resto. Esta sarna de escrever, quando pega os 50 anos, não despega mais. Na mocidade é possível curar-se um homem dela. E, sem ir mais longe, aqui mesmo no seminário tive um companheiro que compôs versos, à maneira do de Junqueira Freire, cujo livro de frade e poeta era recente. Ordenou-se. Anos depois encontrei-o no coro de São Pedro e pedi-lhe que me mostrasse os versos novos. Que versos? Perguntou meio espantado. Os seus. Pois não se lembra que no seminário... Sorriu ele. Sorriu, e continuando a procurar num livro aberto a hora em que tinha de cantar no dia seguinte, confessou-me que não fizera mais versos depois de ordenado. Foram cócegas da mocidade. Coçou-se, passou, estava bom. E falou-me em prosa de uma infinidade de coisas do dia, a vida cara, um sermão do Padre 10. Uma vigairaria mineira. Contrário a isso, foi um seminarista que não seguiu a carreira. Chamava-se, não é preciso dizer o nome, baixe o caso. Tinha composto um panegírico de Santa Mônica, elogiado por algumas pessoas e então lido entre os seminaristas. Alcançou licença de imprimi-lo e dedicou-o a Santo Agostinho. Tudo isso é história velha. O que é mais moço é que um dia, em 1882, indo ver certo negócio em repartição da Marinha, ali dei com este meu colega, feito chefe de uma seção administrativa. Deixara seminário, deixara letras, casara e esquecera tudo, menos o panegírico de Santa Mônica, umas 29 páginas que veio distribuindo pela vida fora. Como eu precisasse de algumas informações, fui pedir-lhes. E seria impossível achar melhor nem mais pronta vontade. Deu-me tudo, claro, certo, copioso. Naturalmente conversamos do passado, memórias pessoais, casos de estudo, incidentes de nada, um livro, um verbo, um mote, toda a velha palhada saiu cá fora, e rimos juntos e suspiramos de companhia. Vivemos algum tempo do nosso velho seminário, ou porque eram dele, ou porque éramos então moços. As recordações traziam tal poder de felicidade que, se alguma sombra contrária houve então, não apareceu agora. Ele confessou-me que perdera de vista todos os companheiros de seminário. Também eu, quase todos. Uma vez ordenados, voltaram naturalmente às suas províncias, e os daqui tomaram vigairarias fora. Bom tempo, suspirou ele, e após alguma reflexão, fitando em mim uns olhos murchos e teimosos, perguntou-me: conservou o meu panegírico? Não achei que dizer. Tentei mover os beiços, mas não tinha palavra. Afinal, perguntei: panegírico? Que panegírico? O meu panegírico de Santa Mônica. Não me lembrou logo, mas a explicação devia bastar. E depois de alguns instantes de pesquisa mental, respondi que por muito tempo o conservara, mas as mudanças, as viagens... Hei de levar-lhe um exemplar. Antes de 24 horas estava em minha casa. Com o folheto, um velho folheto de 26 anos, encardido, manchado do tempo, mas sem lacuna e com uma dedicatória manuscrita e respeitosa. É o penúltimo exemplar, disse-me. Agora só me resta um, que não posso dar a ninguém.
e como me visse folhear o opúsculo, veja se lhe lembro algum pedaço, disse-me. 26 anos de intervalo fazem morrer amizades mais estreitas e assíduas, mas era cortesia, era quase caridade recordar alguma lauda. Li uma delas, acentuando certas frases para lhe dar a impressão de que achavam eco em minha memória. Concordou que fossem belas, mas preferia outras, e apontou-as. Recorda-se bem? Perfeitamente. Panegírico de Santa Mônica. Como isto me faz remontar os anos de minha mocidade? Nunca me esqueceu o seminário, creia. Os anos passam, os acontecimentos vêm... Desculpem de novo. Os anos passam, os acontecimentos vêm uns sobre outros e as sensações também. E vieram amizades novas, que também se foram depois, como é a lei da vida. Pois, meu caro colega, nada fez apagar aquele tempo da nossa convivência. Os padres, as lições, os recreios, os nossos recreios, lembra-se? O padre Lopes, padre Lopes. Ele, com os olhos no ar, devia estar ouvindo, e naturalmente ouvia, mas só me disse uma palavra, e ainda assim, depois de algum tempo de silêncio, recolhendo os olhos e um suspiro. Tem agradado muito este meu panegírico. Vou procurar, gente, essa palavra quando acabar aqui. Bom, tem muito mistério aqui esse capítulo, né? O reencontro. Ele começa a narrar, falar sobre o seminário, e aí ele não fala muito sobre o seminário em si, começa a falar sobre o encontro, né, com esse colega anos depois, e foca nisso, né? Nesse reencontro. Então, sobre a estada dele no seminário, ele não falou muito aqui nesse capítulo. Bom, vamos lá. 25, um soneto. Dita a palavra, apertou-me as mãos com as forças todas de um vasto agradecimento, despediu-se e saiu. Fiquei só com o panegírico, e o que as folhas dele me lembraram foi tal que merece um capítulo ou mais. Antes, porém, e porque também eu tive o meu panegírico, contarei a história de um soneto que nunca fiz. Era no tempo do seminário, e o primeiro verso é o que ides ler. Ó, flor do céu! Ó, flor cândida e pura! Como e por que me saiu este verso da cabeça, não sei. Saiu assim, estando eu na cama, como uma exclamação solta, e, ao notar que tinha a medida de verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto. A insônia, musa de olhos arregalados, não me deixou dormir uma longa hora ou duas. As cócegas pediam-me unhas, e eu coçava-me com alma. Não escolhi logo o soneto. A princípio cuidei de outra forma, e tanto de rima como de verso solto, mas afinal ative-me ao soneto. Era um poema breve e prestadio. Quanto à ideia, o primeiro verso não era ainda uma ideia, era uma exclamação. A ideia viria depois. Assim, na cama, envolvido no lençol, tratei de poetar. Tinha o alvoroço da mãe que sente o filho, e o primeiro filho. Ia ser poeta, ia competir com aquele monge da Bahia, pouco antes revelado, e então na moda. Eu, seminarista, diria em versos minhas tristezas, como ele dissera as suas no claustro. Decorei bem o verso e repetia-o em voz baixa aos lençóis. Francamente, achava-o bonito, e ainda agora não me parece mal. Ó, flor do céu! Ó, cândida... Ó, de novo. Ó, flor do céu! Ó, flor cândida e pura! Exclamação pura, né, gente? Só para relembrar, a exclamação é o quê? Surpresa, admiração, um certo suspiro, né? Que aqui ele coloca todo o sentimento da saudade dele, né? Quem era a flor? Capitu, naturalmente, mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito a que coubesse a metáfora da flor, a flor do céu. Aguardei o resto, recitando sempre o verso, e deitado ora sobre o lado direito, ora sobre o esquerdo. Afinal, deixei-me estar de costas, com os olhos no teto, mas nem assim vinha mais nada. Então adverti que os sonetos mais gabados eram os que concluíam com chave de ouro, isto é, um desses versos capitais no sentido e na forma. Pensei em forjar uma de tais chaves, considerando que o verso final, saindo cronologicamente dos 3 anteriores, com dificuldade traria a perfeição louvada.
Imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. Assim foi que me determinei a compor o último verso do soneto, e depois de muito suar, saiu este. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. Olha só, né? O que a gente entende até aqui? Tá ele pensando em compor um soneto, né? Um poema, e ele primeiro compõe o primeiro verso, daqui a pouco ele vai e compõe o último. Uma maneira diferente, né? Única, não sei se única, mas diferente de compor algo, né? Pelo primeiro verso e pelo último. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. Sem vaidade e falando como se fosse de outro, era um verso magnífico. Sonoro, não há dúvida, e tinha um pensamento. A vitória ganha à custa da própria vida. Pensamento elevantado e nobre. Que não fosse novidade, é possível, mas também não era vulgar. E ainda agora não explico por que via misteriosa entrou numa cabeça de tão poucos anos. Naquela ocasião, achei-o sublime. Recitei uma e muitas vezes a chave de ouro. Chave de ouro porque, né, termina-se com chave de ouro. Então ele chama esse último verso de chave de ouro. Depois repeti os 2 versos seguidamente e dispus-me a ligá-los pelos 12 centrais. A ideia agora, à vista do último verso, pareceu-me melhor não ser Capitu, seria a justiça. Era mais próprio dizer que na punha... Apagou minha luzinha aqui, gente, mas eu vou continuar, tá? Era mais próprio dizer que na pugna daquela justiça, poder-se-ia acaso a vida, de novo. Era mais próprio dizer que na pugna pela justiça, perder-se-ia acaso a vida, mas a batalha ficava ganha. Também me ocorreu aceitar a batalha no sentido natural e fazer dela a luta pela pátria, por exemplo. Nesse caso, a flor do céu seria a liberdade. Esta acepção, porém, sendo poeta um seminarista, podia não caber tanto como a primeira, e gastei alguns minutos em escolher uma ou outra. Achei melhor a justiça, mas afinal aceitei definitivamente uma ideia nova, a caridade, e recitei os 2 versos, cada um a seu modo, um languidamente. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura, e o outro com grande brio. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. O que ele quis dizer com isso, gente? Vamos dar uma parada aqui. Achei melhor a justiça, mas afinal aceitei definitivamente uma ideia nova, a caridade. E recitei os 2 versos, cada um a seu modo, um languidamente, né? Ou seja, o primeiro de forma mais lenta e o outro com grande brio, mais firme, né? Com mais pompa, com mais firmeza, vamos dizer assim. Então, um languidamente, né? Mais lentamente, ou seja, ó flor do céu, ó flor cândida e pura, e o outro com grande brio, perde-se a vida, ganha-se a batalha. Ou perde-se a vida, ganha-se a batalha. Né? Que ele quer dizer que pode-se até perder a vida, mas ganha-se a batalha. Então, por isso, né, essa firmeza. Enfim, a sensação que tive é que ia sair um soneto perfeito. Começar bem e acabar bem não era pouco. Para me dar um banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres e notei que os mais deles eram facílimos. Os versos saíam uns dos outros, com a ideia em si tão naturalmente que se não acabava de crer se ela é que os fizera, se eles é que... Nossa, foi complicado aqui, vamos de novo. Para me dar um banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres e notei que os mais deles eram facílimos. Beleza. Os versos saíam uns dos outros, com a ideia em si, tão naturalmente que, se não acabava de crer se ela é que os fizera, se eles é que a suscitavam. Ela quem? Deixa eu entender. Vamos continuar, que mais adiante deve ficar mais claro. Então tornava ao meu soneto e novamente repetia o primeiro verso e esperava o segundo. O segundo não vinha, nem terceiro, nem quarto, não vinha nenhum. Tive alguns ímpetos de raiva e mais de uma vez pensei em sair da cama e ir ver tinta e papel.
Pode ser que, escrevendo, os versos acudissem, mas, cansado de esperar, lembrou-me alterar o sentido do último verso, com a simples transposição de 2 palavras, assim: ganha-se a vida, perde-se a batalha. O sentido vinha a ser justamente o contrário, mas talvez isso mesmo trouxesse a inspiração. Neste caso, era uma ironia. Não exercendo a caridade, pode-se ganhar a vida, mas perde-se a batalha do céu. Nossa, que bonito, né, gente? Criei forças novas e esperei. Não tinha janela. Se tivesse, é possível que fosse pedir uma ideia à noite. E quem sabe se os vagalumes luzindo cá embaixo não seriam para mim como rimas das estrelas. E esta viva metáfora não me daria os versos esquivos com os seus consoantes e sentidos próprios. Trabalhei em vão. Busquei, catei, esperei. Não vieram os versos. Pelo tempo adiante, escrevi algumas páginas em prosa e agora estou compondo esta narração, não achando maior dificuldade que escrever bem ou mal. Pois, senhores, nada me consola daquele soneto que não fiz. Mas, como eu creio que os sonetos existem feitos, como as odes e os dramas e as demais obras de arte, por uma razão de ordem metafísica, dou esses 2 versos ao primeiro desocupado que os quiser, ao domingo, ou se estiver chovendo, ou na roça, em qualquer ocasião de lazer, pode tentar ver se o soneto sai. Tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. Quer dizer, o soneto dele parou ali, né? No primeiro e no último verso. O meio, né? Primeiro, último verso. O meio, ele não conseguiu preencher. E até pensou que poderia dar para alguém, né? Tentar desenvolver aquilo ali e ficou nisso mesmo. Agora, aquele trecho ali que não ficou tão claro, né? Vamos voltar lá. A sensação que tive é que ia sair no soneto perfeito. Começar bem e acabar bem não era pouco. Ele gostou muito do primeiro, né, e do último versos. Para me dar um banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres e notei que os mais deles eram facílimos. Né? Ele viu muita facilidade dentro, né, na composição daqueles sonetos que ele estava lendo para se inspirar. E depois ele diz, né, o que ele disse, da forma que ele disse, eu entendi que foi para demonstrar, né, a ideia dele de que os versos saíam uns dos outros tão naturalmente que parece que eles se criavam sozinhos. Foi isso que eu entendi. A construção aqui para mim ficou muito confusa, gente. Né? Os versos saíam uns dos outros com a ideia em si tão naturalmente que se não acabava de crer ela a ideia, tá, vamos lá. Os versos saíam uns dos outros com a ideia em si tão naturalmente que se não acabava de crer se ela é que os fizera, né, a própria ideia os fizera, que se não acabava de crer se ela é que os fizera, se eles é que a suscitavam, eles, os versos. Ou seja, se a ideia fazia os versos ou se os versos faziam a ideia. Entendi. Ele não sabia se a ideia que se queria para aqueles versos é que os tinha feito, né? Por exemplo, vou escrever uma coisa, tive essa ideia. Beleza, a partir dessa ideia é que vou escrever. Ou se os versos é que foram surgindo sozinhos e trazendo uma ideia por eles mesmos. Deu para entender? Né? Ele falou que era tão fácil, né? Que parecia que eles tinham surgido de forma tão fácil que pareciam ter surgido sozinhos. Né? Ou seja, ele, por exemplo, ele pensou em escrever inicialmente sobre a Capitu. Né? Então, a ideia para escrever aqueles versos é falar de Capitu, da saudade, enfim. E aí, a partir dessa ideia, surgem os versos. Isso é o primeiro pensamento dele, né? Não sabe se a ideia é que trouxe os versos ou se primeiro surgiram os versos, surgindo, escrevendo sem pensar, e deles, depois de escritos, é que veio a ideia principal. É mais ou menos isso aí, tá? Pelo menos conseguimos matar aqui o que ele quis dizer. Né? De novo, só pra gente fechar. Os versos saíam uns dos outros com a ideia em si tão naturalmente que, se não acabava de crer se ela, a ideia, é que os fizera, se eles é que a suscitavam. Porque podia ter um ou aí, né? Que se não acabava de crer se ela é que os fizera ou se eles é que a suscitavam. Ficaria uma forma melhor de entender. É isso, espero que vocês tenham entendido. Vamos parar por aqui, tá?
Começaremos no próximo vídeo pelo capítulo 56, um seminarista. Agora, Michele, por que você não cortou esse vídeo? Por que você fica refletindo assim, pensando aqui junto com a gente? Justamente por isso, porque nós estamos lendo juntos, pensando juntos, para vocês perceberem que leitura é assim, nem sempre a gente entende de cara. Nem sempre é na primeira leitura, na primeira passada de olhos que você vai entender o que você leu. Às vezes você vai continuar o capítulo inteiro e não vai ter conseguido encontrar uma boa interpretação para aquilo ali e vai voltar, como a gente fez aqui. Eu quero que vocês entendam que é assim com qualquer pessoa. Algumas pessoas leem mais rápido, outras mais devagar, outras já leram bastante, já conhecem mais palavras, vocabulário mais rico, outras não, e tá tudo bem, tá tudo bem. É assim mesmo, é normal ler dessa forma. É assim que se lê. Você não é diferente porque você demora a entender. Todo mundo passa por isso. Todo mundo, né? Em todo tipo de leitura. Porque é normal em qualquer época da vida, em qualquer momento, em qualquer nível de leitura que você esteja ou se considere, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Vamos encerrar por aqui. Vocês já vão encontrar logo depois o próximo vídeo, tá? Não vou demorar a postar. Inclusive, vocês já podem procurar, que provavelmente ele já está por aí, porque eu planejei a gente acelerar bastante para poder terminar essa leitura finalmente, né? Cumprir minha palavra de ler com vocês Dom Casmurro. E eu quero mesmo continuar lendo outros livros depois disso, né? Enfim, e nós aprendermos juntos, né? Exercitarmos juntos a interpretação de textos com essa obra maravilhosa de Machado de Assis. Tá legal? Então fiquem com Deus e até a próxima leitura.